Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quando nós falamos da questão palestina, nós temos que não ficar somente focados na atualidade, mas sim voltar à história, porque é a história que vai explicar tudo para nós. Porque quando falam que é uma questão religiosa, é uma questão de muçulmanos contra judeus, nesse âmbito, aí entra uma questão subjetiva. Eu concordo, não concordo, é uma questão subjetiva. Porém, quando nós falamos a realidade da questão palestina, que é histórica, e aí a história são fatos, e não tem como, então é uma questão objetiva. Então, quer saber quem tem razão, quem não tem razão, vamos voltar para a história, como tudo começou. E aí é uma questão simples. Dizem que é uma questão também, que é uma questão milenar entre muçulmanos e judeus, e não é milenar. É de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, e é uma questão local, mas que tem influência global. Nós temos que voltar para a história da Palestina e saber que na Palestina localiza-se a cidade mais antiga do mundo, que foi constantemente, que nunca foi interrompida a sua habitação, em Ariha. 10 mil anos, alguns historiadores, outros falam que data de 9 mil anos. Desde que ela foi fundada até hoje, nunca se interrompeu a habitação dessa cidade, ela nunca deixou de ser habitada, sempre, constantemente. Por isso que ela é a cidade mais velha habitada do mundo. E lá, os primeiros, a primeira população, os primeiros povos a morarem lá, foram os árabes. Quem são os árabes? São árabe, a palavra árabe na língua árabe significa nômade, beduíno. Então, são aquelas pessoas que vagavam pelo deserto e ali se estabeleceram, porque os beduínos, o que eles fazem? Eles vão com o seu rebanho, eles vão com seus camelos, vão com a sua família, as suas tendas, e vão buscando onde tem a época de chuvas. E aí eles vão rodando pelo deserto, por esses locais. E na Palestina, os antigos, e eles também são descendentes de Sam, de Cão, filho de Noé, um dos filhos de Noé. E aí, mais tarde, nessa época não existiam judeus, não existia o povo de Israel. Mais tarde vem o profeta Abraão, o pai de todos os profetas, o patriarca dos profetas, que vai e migra, até a Palestina. Ele não nasce na Palestina, então ele não era hebreu, ele não era palestino. E nessa passagem, quando ele sai da sua terra natal, ele é casado com Sara, ele passa pelo Egito, e tem toda uma história que ocorre com o faraó daquela época. E Sara foi, pela religião islâmica, ela é tida e é citada como a mulher mais bela que existiu sobre a face da terra. Tanto que no paraíso, as mulheres, todas elas terão, ao entrar no paraíso, elas terão a intensidade da beleza de Sara. Não que elas vão ter a beleza de Sara, mas elas vão ter a intensidade, cada mulher com a sua beleza, porém com a intensidade da beleza de Sara. E terão 16 anos, e assim por diante. Então, quando o faraó da época no Egito vê Sara, ele tinha o costume de tomar
a mulher dos outros, injustamente. E ele percebe essa mulher, vê essa mulher linda e chama a atenção dele, e aí ele pergunta, quem é? E ele não tomava mulheres que eram irmãs do homem, mas se fossem esposas ele tomava. E Abraão, ele diz, essa é minha irmã. E aí ele não a incomoda. E aí ele, tanto que chamou a atenção dele, o que ele faz? Ele dá de presente para ela uma escrava árabe, Agar, Hajar. E aí ela vai junto, e ao chegar na Palestina, ficam lá. Sara não podia ter filhos, então Abraão, já com uma idade avançada, de 80 anos aproximadamente, ele não podia ter filhos, porque Sara não podia conceber filhos, e ela dá a escrava Agar para Abraão, para ser escrava dele. Então, já na época, já entendia-se que escrava é propriedade. Porém, como ela era propriedade, Agar era propriedade de Sara, Abraão não poderia tocar nela, porque ele não tinha direito sobre ela, porque não pertencia a ele. Quando Sara dá a escrava para ele, ela passa a ser como uma esposa para ele. Então ele poderia, mesmo não casando, ele poderia ter, porque ela pertencia a ele, era propriedade dele. No entendimento, aqui não entra a questão emocional, porque aqui a gente está vendo a história do ponto de vista racional, como era na época, como entendia-se as regras da época. Hoje a gente pode concordar ou discordar, independente da nossa concordância e discordância. Discordar a concordar, isso não entra no caso nesse momento. Nós vamos ter que voltar para a época. E ela já com esse intuito, Sara, quando ela dá Agar para Abraão, ela já tem essa ideia de que era para que ele pudesse ter um filho. E aí ele tem um filho com ela, chamado Ismael. E tem toda a história de Ismael, que é levado, ele e sua esposa e sua mãe, né, Agar, são levados até o vale de Beca, né, citada na Bíblia, né, que hoje é Meca. E aí lá eles ficam, e tem toda uma história, né, longa, são milhares de anos. Então, e voltamos para Sara. E Sara vem e tem ela é concebido a ela por Deus um milagre dela ter engravidar mesmo na velhice, e ela tem um filho chamado Isaac. E dessa linhagem, né, vem Jacó, e que dele vem o povo de Israel. Jacó, José, filho dele, né, José, o profeta José, e assim por diante. O povo de Israel vem da prole de Jacó. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que Abraão, ele não era do povo de Israel. Pelo contrário, eles são netos, bisnetos dele. Então não se pode falar ou que Isaac era judeu, ou não. Porque Sara não era judia. Sara não era do povo de Israel, porque até então não existia, mas existiam os árabes. Existiam os árabes. Agar era árabe. O povo da Palestina era árabe, porque árabe significa nômade, e já estavam estabelecidos ali, e já eram descendentes de Cão, filho de Noé. E assim por diante, e ali naquela terra, sempre vieram, por ser uma terra estratégica também, localizada num local privilegiado, ela foi povoada pelos assírios,
pelos fenícios e assim por diante, né? Os romanos estiveram lá, tantos povos, que os assírios, né? Ali estiveram, quer dizer, muitos, e houve muitos conflitos. Mais tarde aparece, quando aparece o povo de Israel e as 12 tribos de Israel, né? Quando elas nunca eles tiveram estabilidade lá, falando do povo de Israel, nunca tiveram um país, eles nunca tiveram uma soberania. Em toda a história da Palestina, eles governaram 2 cidades somente. Uma aos arredores de Jerusalém e a outra no sul da Palestina. E aí houve uma divisão entre eles, mas sempre eles eram, nunca tiveram a soberania, nunca tiveram um governo, nunca tiveram um Estado, eles nunca tiveram domínio da Palestina ou alguma coisa parecida. E sempre foram subjugados pelos povos que ali governavam. Então, os egípcios, os assírios, os fenícios, todos eles, os romanos, sempre os subjugavam e os capturavam e levavam como escravos, como reféns, e assim por diante. Então sempre houve essa questão. A história é bem longa, que seria o caso da gente citar quais são as tribos, quais foram as tribos que permaneceram, que saíram, qual a divergência entre essas tribos, por que essas 2 cidades se dividiram, por que essas 2 cidades não se uniram e fizeram uma soberania, e assim por diante. São fatos históricos, está escrito na história. Eu posso ter uma análise dos fatos de formas diferentes, porém são fatos históricos, ninguém pode fugir disso. A explicação pode ser diferente, mas o fato é o mesmo. E assim aconteceu até a vinda do profeta Moisés. Os povos que ficaram lá, normalmente traziam novidades na questão da adoração e cometiam o politeísmo, a idolatria e assim por diante. Deus já havia enviado vários profetas e envia um profeta chamado Moisés. Nesse momento, o povo de Israel, os judeus, eles eram reféns, eles eram escravizados pelo faraó, o último faraó da dinastia. E aí Deus envia Moisés com toda aquela história, né, de Moisés, seu irmão Arão, né, Harão, e a história que aconteceu quando ele nasceu, a história do vidente, e assim por diante, né. Ele vai, depois toda essa história, ele vai libertar, ele foi enviado para libertar, porque ele era deles. Ele vai libertar o povo dele, por ordem de Deus, das mãos do faraó, porque ele era politeísta, ele se auto-intitulou Deus. E ele vai tirar esse povo para levá-los novamente para a adoração de um Deus único. E passam pelo Mar Vermelho, e aí ele vai guiá-los para a terra prometida, onde eles estariam seguros se eles fossem adoradores verdadeiros a Deus, se eles fossem justos, para uma terra onde eles teriam tranquilidade e teriam, se fossem justos, se eles adorassem a Deus, se eles seguissem as ordens e assim por diante. E aí eles atravessam o Mar Vermelho, chegam no deserto do Sinai, e Moisés deixa o seu irmão o profeta Arão com eles e vai até o Monte Sinai para receber as mensagens e as ordens de Deus,
Quando ele volta, o povo já estava adorando o bezerro, já tinham feito um bezerro de ouro e já estavam... E aí Moisés tinha muita paciência, mas toda paciência tem um limite, né? E aí ele estoura o seu povo, ele fica incomodado com tudo aquilo que acontece. E aí Deus dá uma nova chance e dá agora o que era para eles, se eles não tivessem adorado e feito aquilo como bezerro, eles teriam entrado e vivido tranquilamente na terra que era prometida. Quando falamos de terra prometida, toda essa terra é prometida. Toda a terra, o globo terrestre é prometido para os justos. A terra é prometida para quê? Para as pessoas de bem. Naquela época era o povo de Israel. Entre todos os povos, Moisés foi enviado para levá-los para a adoração a Deus, e eles que adoravam a Deus naquela época. Eles não, porém, houve interferência, houve um ruído na comunicação e eles acabaram, e aí tiveram que provar agora a sua fé. Então, o que antes era de graça, agora eles tinham que pagar, que era lutar. E aí tinham que lutar, agora eles tinham que provar a fé. Antes eles não precisavam, porque eles já estavam vindo direto e eles iriam entrar na terra prometida. Houve vários fatos, os desafios, e aí muitos questionamentos a Moisés, a questão de comida, alimentação, várias outras coisas. Queriam provas de Deus, e aí vai. E Moisés vem com a prova que eles têm que provar agora, a fé deles. A fé deles ia ser colocada à prova, que era lutar para merecer a terra prometida. Então, lutar contra quem? Significa que tinha alguém lá. Então, não era uma terra prometida que era chegar, estar desabitada e habitar. Não, havia alguém. Então, falar que historicamente foram os judeus ou o povo de Israel a povoar aquele local, não é fato. Isso não é verdade. Existia um povo lá que já vivia. Então nós temos que ver quem é esse povo que já existia lá, que eram os palestinos. E então vem a ordem de Deus que eles teriam que merecer e teriam que lutar. E aqui eles dizem para Moisés: vá você e seu Deus lutarem, nós permaneceremos aqui sentados. Não queriam, então se negaram a entrar nessa prova, nesse teste, a aceitar esse teste. E aí eles vagam por essa e outras coisas que aconteceram. Eles vagam pelo deserto 40 anos sem rumo. E isso continua até a chegada de Davi, que vem e aqui ele entra e conquista, e aí eles permanecem, porém, pouco tempo, e eles se dividem com o passar do tempo. Não importa o quanto tempo ficaram lá, a questão é, aqui são fatos históricos. Havia um povo lá que era o palestino. Então não é que os judeus estavam antes desse povo e foram capturados e depois... Não aconteceu dessa forma. Já existia um povo lá, tanto que Abraão, quando foi para lá, já existiam lá. Esse povo já existia. Continuamos nessa questão da história. Só que, porém, vamos dar um avanço agora. Fazer aquela corrida no vídeo, né? Dar um forward, né? Até chegar aos cristãos.
Quem são os cristãos se não os judeus ou as pessoas que se converteram? Porque Jesus foi enviado para o seu povo, ele era do povo de Israel. Então ele veio para divulgar para o seu povo. As pessoas que o seguiram eram já judias, que se converteram e seguiram. Então são judeus que se converteram. Mais do que isso, eles não viviam sozinhos, havia um outro povo lá. Então havia uma harmonia, apesar de sabermos que todo o império que entrava lá dividia os judeus. Porém, quando eles habitavam lá, com o povo, eles viviam com o povo palestino tranquilamente. Não havia dificuldade nenhuma. São fatos históricos, basta olhar nos livros. Mais tarde, vem o Império Islâmico, através de Omar, o segundo califa, o segundo sucessor do profeta, onde ele vai. E aí o patriarca de Jerusalém, o patriarca ortodoxo, ele faz um acordo com os muçulmanos, com o líder dos muçulmanos na época, Omar, faz um tratado. Esse tratado existe até hoje, esse tratado, as condições através das quais eles entregariam as chaves da Palestina, de Jerusalém, aos muçulmanos. E aí então os muçulmanos passam a governar a Palestina, e muitos que ali, dos judeus, dos cristãos, se tornam muçulmanos. E os muçulmanos governam. Fatos históricos, de novo. Quantas igrejas e quantas sinagogas foram derrubadas pelos muçulmanos? Os muçulmanos governaram 14 séculos. Basta ver que até hoje você tem templos judeus, cristãos, preservados. Veja a liberdade que os judeus e os muçulmanos tinham sob o governo islâmico. Quando falamos judeus, todas as facções, todos os grupos. Quando falamos cristãos, também todos os grupos tiveram toda a sua liberdade. E isso vai por várias dinastias islâmicas, vários impérios islâmicos, que ali até chegaram o último, que era o Império Otomano, turco-otomano, que governou a grande parte do mundo, inclusive a Palestina. E aí vem a Primeira Guerra Mundial. Aliás, vamos só voltar a meados de 1800, quando existe meados de 1800 da era cristã, há alguns movimentos, organizações, uma reorganização, a ideia de organizar os judeus no mundo todo, porém organizá-los fisicamente também, e reuni-los fisicamente num local só. E aí existem várias teorias nesse momento, várias publicações, vários artigos, e aí desponta entre esses teóricos, esses pensadores, temos Theodor Herzl, que era um jornalista, era uma pessoa, um pensador. Ele escreve alguns artigos e livros e fala sobre essa questão do Estado judeu. E aí culmina toda essa movimentação, culmina num congresso, num encontro que acontece na Europa, em 1897, e que foi chamada de Primeira Herzliya, em homenagem a Theodor Herzl. E nesse é colocado um planejamento estratégico de vários anos, com etapas de 50 anos, depois subetapas de 10 e subetapas de 5 anos. E aí eles acordam,
que em 50 anos teria um Estado judeu. Ficou a questão da escolha, a opção, onde seria esse Estado. E algumas ideias era Gabão, Argentina, outros lugares foram citados, e a Palestina, e aí existe um consenso, existe uma maioria que escolhe a Palestina. Porém, é necessário citar que a Argentina ela foi uma opção. Quando falamos em opção, ela não foi descartada, ela foi preterida. Essas palavras têm peso. As palavras têm peso. Preterida é diferente de descartada. E a Palestina ela é escolhida e começam-se a trabalhar nisso. Vem a Primeira Guerra Mundial, onde os turcos aliados aos países, eles perdem a guerra e aí sai enfraquecido. O Império Otomano, o Império Turco sai enfraquecido, e aí o perdedor perde terra, perde soberania, enfraquece seu poder, e aí a Inglaterra, os aliados, né, a Inglaterra, a França, elas começam a mudar o cenário mundial e o cenário islâmico. Então esses dois países começam a dividir o Império Otomano e criar novas fronteiras, coisas que já não tinham. Por exemplo, a Síria e Líbano, Palestina e Jordânia era um país só, não se tinha fronteiras. E aqui eles colocam fronteiras e colocam uma colonização. Na realidade, eles vão colonizar esses locais, e a Palestina e a Jordânia ficam na mão da Inglaterra, enquanto a Síria e o Líbano na mão da França. Independente dos outros lugares, como o Golfo Pérsico e assim por diante. Egito, norte da África. E começa-se aqui a minar o governo, o Império Islâmico Turco. E em 1924 é deposto o califa otomano Abdul Hamid, e assume, né, aí vem na Turquia um novo estilo, né, nova forma de governo, um novo sistema de governo laico, e aí que muda todo o cenário. E a Palestina, Jordânia, Síria já não pertencem mais à Turquia, já não fazem mais, elas já têm a independência. Porém, enquanto a Inglaterra, e aqui a gente vai focar mais na Palestina, enquanto a Inglaterra, como colonizadora da Palestina, existe em 1917 uma promessa de Balfour, que era um inglês, né? Então existe a promessa de Balfour de que os judeus, né, teriam apoio da Inglaterra para a constituição, né, de um Estado na Palestina. E aí acontece toda essa movimentação. Então começa uma imigração de judeus nos navios da Inglaterra, ingleses, né, com a proteção, até chegarem à Palestina, e começam a criar os kibbutz. E aqui começam a surgir alguns grupos terroristas da comunidade judaica imigrante. Não esqueçamos aqui, temos que fazer sermos sensatos e não esquecermos de que
já existiam judeus lá e que foram prejudicados. Então não eram todos os judeus que concordavam com essa imigração. Então você tem judeus palestinos e vem os judeus vindos de todos os lugares do mundo, principalmente Europa e Rússia. Politicamente, geopoliticamente, era muito interessante para a Europa ela se livrar dos judeus. Por N questões. Tinha uma desavença, existiam várias outras teorias. E aí acontece o que? Aparecem alguns kibbutz, são formados kibbutz, porém existe o surgimento de grupos terroristas, entre eles o Haganah. Então essa questão de que o grupo palestino terrorista, não, isso não é novidade, grupo terrorista ali começou com o Haganah e começou com os outros grupos que faziam atentados contra palestinos e contra o exército colonial inglês. Qual que era o objetivo? É fazer os palestinos saírem de suas terras e lá montar esses kibbutzim, né? E tomar a terra mesmo. Não estou trazendo novidade, não é uma questão, eu estou trazendo questões históricas, basta ver isso na história. Pelo contrário, a história está muito mais rica do que eu estou falando, está até sendo cordial, com muitos grupos terroristas, podia citar todos eles, e as atrocidades que eles já fizeram, e as pessoas que perderam suas terras, que foram tomadas, que foram roubadas injustamente. Então, existem muitos fatos aqui que nós não estamos citando, uma questão também de tempo, mas acredito que todos deveriam ler a história. Porque se você não lê a história, você é refém do que se fala hoje. Ou você me conhece, ou você vai ter que acreditar na minha palavra agora, o que eu falo hoje. Ou leia a minha história, meu currículo. Vai ter que... ou você conhece a história, ou você acredita em tudo que se fala. Tem um provérbio árabe que diz: escute de mim e não escute sobre mim. Veja o que eu de fato falo, não escute o que os outros falam que eu falei. Vamos voltar para a história. O nosso problema é que nós não vemos história, porque para nós a história não tem tanta importância. Esse fato de desmerecer a história fez com que muitas pessoas perdessem seus direitos. A primeira coisa, quando a gente vai num juiz, estamos num conflito, a primeira coisa que ele quer ouvir é a história. Me conte o que aconteceu, me conte a história, para eu poder julgar. Então a história é uma das principais disciplinas que nós deveríamos atentar. E os principais temas que nós deveríamos estudar e pesquisar. E aqui começa o surgimento de uma ideia de que nasce, nesse meio tempo, nasce uma organização mundial chamada Liga das Nações. E essa Liga das Nações, lógico, tem um acordo de Sykes-Picot também, que são ministros tanto da França quanto da Inglaterra, que fazem um acordo de divisa desses locais, né, desse território que agora é território novo, colonização.
Tem a Segunda Guerra Mundial. Em 1947, lógico, já um pouco antes da declaração do Estado de Israel, a Liga das Nações ela tem uma resolução, ela gera uma resolução de que ela enxerga e sugere uma resolução de partilha da Palestina em 2 estados. Um estado para os judeus e o outro de palestinos. Aqui é necessário nós darmos uma parada, lógico que a pessoa que está interessada nesse assunto ela vai ter que estudar muito, e temos que entrar numa questão chamada de direito internacional para analisar o status, né, da Liga das Nações, que mais tarde, logo depois, passa a ser ONU, né, Organização das Nações Unidas. Qual que é o status dela e qual que é o alcance das suas resoluções, o seu poder de interferência na soberania alheia? Ela não tem nenhuma. A ONU, o que ela faz de resolução, vamos dizer em palavras mais simples, ela aconselha, ela sugere, ela acha, mas ela não pode executar, porque ela não tem direito a interferir na soberania alheia. O que dizer então de dividir um país inteiro? Tanto isso é verdade que muitas das resoluções que obrigavam os sionistas, né? Quando a gente fala dos judeus na Palestina, na realidade nós temos que voltar e ter uma palavra que vai definir, porque senão a gente vai acabar generalizando. Você tem os judeus, que são uma religião, uma etnia, e eles são divididos. E tem entre eles um grupo que pertence ao movimento político chamado sionismo. Quem tem toda essa ideia do Estado de Israel, da colonização, de ter um Estado, de expulsar, de tomar conta, são os sionistas, é o movimento sionista, porque não são todos os judeus que concordam com isso. Porém, eles fazem mais barulho, os sionistas fazem mais barulho, têm mais poder, então eles aparecem mais e eles se organizaram para isso. Então, tudo isso que nós estamos falando, desde Herzl até, são os sionistas que fazem isso. São os sionistas que planejam, são os sionistas que se reúnem, são os sionistas que executam todo esse planejamento estratégico. E aqui, em 1947, o governo, o exército inglês, ele anuncia a saída dele da Palestina. Uma hora depois é declarada a fundação do Estado de Israel sobre a Palestina. Certamente que foi uma coincidência, né? Isso não estava planejado, não foi estudado estrategicamente, nem minuciosamente, e ninguém passou noites avaliando quando seria, não houve reuniões entre eles para que houvesse essa, não, foi realmente uma coincidência, né? E aí é declarado o Estado de Israel, e aqui vem uma reflexão que nós devemos fazer. Um povo que invade um país e de repente, com forças externas, toma uma terra que não lhes pertence.
Porque qual a alegação? Aqui tem que surgir, eu vou tomar uma terra, mas eu tenho que ter pelo menos alguma coisa, mesmo que não tenha validade, mas tem que ter um motivo. Qual que é? Uma terra sem povo para um povo sem terra. Quem disse que a Palestina estava sem terra? Pelo contrário, o que eu saiba é que a Palestina tinha soberania, tinha bandeira, tinha hino nacional, tinha uma língua oficial, tinha um governo constituído, havia cidadãos chamados palestinos, carteira de identidade, carta de motorista, cartório, tinha uma estrutura governamental. De repente esse país não desaparece do mapa e passa a ser chamado de Estado de Israel. Tudo isso é necessário uma análise muito profunda. A não ser que a gente queira ser enganado, aí tudo bem. Eu tenho preguiça de ler, tudo bem. Então se acredita em qualquer coisa também. E Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa estão chegando. As pessoas que acreditam no que se fala hoje são as mesmas pessoas que acreditam em Papai Noel e esperam no dia 25 de dezembro mesmo, vão lá de manhã para ver na meia, lá na árvore de Natal, para ver se tem um presentinho, se o bom velhinho veio, desceu da chaminé mesmo, desceu na chaminé e trouxe o presentinho. São essas mesmas pessoas. E na Páscoa esperam o coelhinho mesmo botar ovo de chocolate. E aqui começa, certamente, o que não poderia se esperar diferente, né? Que esse povo, ele reagisse. Quando esse povo falou, esse povo, não são só os muçulmanos, apesar de serem maioria, mas se levantaram judeus, se levantaram cristãos, contra essa injustiça que estava sendo feita. E aqui começa todo esse imbróglio. E é uma questão territorial. É uma questão tomou minha casa, eu quero minha casa de volta. Aonde entra a religião aqui nesse evento? A religião ela vai falar, vai dar legitimidade ou não. Então ela vai falar que os palestinos têm razão em lutar pelo seu direito ou não. E nesse caso, a religião islâmica, ela fala assim, para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Vocês têm o direito de se defenderem, de resistirem e de tomar sua terra de volta. Como que tomaram? Como é que roubam sua terra? Se você tiver condições, retome o que é seu. Não há problema nenhum. E assim as pessoas, os palestinos vão levando isso até hoje. No começo, a ideia de que um plano de paz, ou um plano os salvaria, primeiro eram os árabes, os países árabes vão nos salvar. E percebeu-se que os árabes não eram os árabes esperados. De repente os árabes eram mais pró-colonizadores do que pró-colonizados. Eram mais pró-opressores do que oprimidos. Não o povo, mas os sistemas, porque também foram governados e esses sistemas foram colocados pelo colonizador. Quando saiu, deixou quem atendesse seus interesses ali. Então, é tudo concatenado. E aí esses palestinos começam a esperar, e aí vem vários acordos que nunca eram, pelo contrário, depois de cada acordo você vinha o aumento dos assentamentos e o aumento do Estado de Israel, em detrimento. E aí hoje, se você olhar, você tem algumas cidadezinhas, algumas localidades, como sendo palestinos, né? Ali, Gaza, Cisjordânia.
o povo desacredita, ele não vê mais solução nos outros. E aí ele começa a ver que a solução só virá deles e não esperar a solução de fora. E aqui eles começam a se reeducar, a estudar a sua história, a estudar as suas condições. E aqui começam a planejar e a resistir. E aí surge a primeira intifada, surge a segunda intifada, e todo o medo agora é surgir a terceira. O medo dos sionistas é que surja, e de alguns árabes, é que surja a terceira intifada. O que essa organização em Gaza, dependente das nomenclaturas, nós não podemos negar o direito de resistência a um povo oprimido. É só a pessoa se colocar no lugar. Eu aqui no Brasil, de repente entra um outro país, a Argentina, e vem, toma e quer mudar a língua, quer mudar o país, vou aceitar. Pronto. É muito fácil aqui distante, eu julgar com comida na minha geladeira, na minha mesa, dentro do meu conforto, com meus filhos, todo mundo em segurança, não tanto segurança, mas um ladrão pode me roubar, mas tenho mais ou menos uma segurança de que não vai cair, minha casa não vai ser bombardeada por helicópteros, nem por aviões, nem... E eu julgar no meu conforto aqui, eu julgar e falar, esses palestinos, por que que já não... Esses palestinos judeus, por que que não se acertam? Outra questão é, esses palestinos terroristas, na década de 90 é que surge essa questão de que do homem-bomba na Palestina. Antes não se conhecia, só na década de 90 que surge. E quando surge por uma questão de chamar a atenção, de fazer barulho mesmo. O que eles alegam? De que os palestinos morriam, eram assassinados, seus filhos assassinados, as mulheres assassinadas, em grande número, casas eram destruídas e ninguém via, porque não se tinha mídia. A mídia estava na mão dos sionistas. E aí eles precisavam chamar a atenção. Então eles queriam, da mesma forma como dói neles, eles queriam fazer o outro sentir essa dor. E aí realmente eles fazem barulho, independente se as pessoas concordam ou discordam, mas que chamou a atenção. Mais tarde, cessa essa onda de homens-bomba, cessa. Por quê? Porque agora eles passaram para um outro nível. Agora eles tinham algo que substituísse o homem-bomba, que é essa questão dos mísseis. Qual que é a alegação do Hamas e dos palestinos nesse negócio? Quando, por várias entrevistas que nós assistimos, né, quando é perguntado, mas esses mísseis não fazem nada, eles falam, não, pelo contrário, fazem muita coisa. O mesmo terror que eles nos causam, nós causamos neles. A questão é o impacto do lançamento de um míssil, mesmo que seja inofensivo. Todo o aparato que é movido numa situação como essa, um míssil é lançado, ele não vai fazer
Nada. Mas sirenes tocam, as pessoas correm para os bunkers, para a cidade. Há um terror, cria um pavor, cria terror, então eles alcançaram o objetivo deles, que é ação e reação. Então vamos levar a eles aquilo que eles estão colocando entre nós. E aí fica uma pergunta. Quando fala palestino terrorista, eu faço um questionamento aqui. Terrorista aos olhos de quem? Quem está julgando? Qual o interesse dessa pessoa, ou desse canal, ou desse meio que está falando? Esse é terrorista. Ele está do lado de quem? É necessário nós analisarmos isso. Se está do lado dos sionistas, certamente o palestino ele é terrorista. Se ele estiver sorrindo, ele é terrorista. Se ele estiver distribuindo cesta básica, ele é terrorista. Esse piloto sionista que está atacando os palestinos, aos olhos dos sionistas ele é herói. E aos olhos dessa mídia ou desse meio de comunicação, ou esse que está julgando, né? Esse juiz que está julgando, esse é terrorista, ele é herói, porque ele tem um lado, que é o sionismo. Então ele vai ver que tudo que os sionistas fazem é correto, e o adversário deles, o inimigo deles, é terrorista. Se esse meio tivesse do lado dos palestinos, o palestino seria o herói e o sionista terrorista. Mas como a maior parte do meio de comunicação, os meios de comunicação estão do lado dos sionistas, você vê essa questão. Por isso que os acadêmicos, verdadeiros acadêmicos, não os que são comprados, não os que são pagos, não aqueles que são subservientes, não são aqueles que estão no lerite, né, na folha de pagamento, aqueles que são verdadeiros, que honram o conhecimento, que honram a academia, que participam dela, que honram o conhecimento, que honram a história. Quando eles leem a história, eles sabem quem tem razão, quem não tem. Porque não é uma questão de opinião, porque não é subjetiva a questão é objetiva. Porque é uma questão de justiça. Não é uma questão emocional, é uma questão racional. Eu tenho que ser justo. Por mais que eu queria que esse lado estivesse certo, por mais que eu tenha muito a ganhar se eu falar que esses têm a razão, eu tenho que ser justo. Está errado, eu tenho que assumir que está errado. Por quê? Porque é uma questão de ação e reação nessa vida. Aqui no Brasil falam que aqui você faz, aqui você paga. Sim, isso é verdade. Dentro da religião islâmica, isso é previsto. Que muita coisa que você faz aqui você paga, e também lá no dia de juízo final também. Algumas coisas são deixadas para o dia de juízo final e outras você paga aqui. Deus antecipa aqui. E o que ele antecipa aqui é menos do que ele antecipa, do que é feito lá. Então, a injustiça é uma dessas coisas que Deus acelera e apressa e antecipa o sofrimento do injusto nessa vida. Primeiro, já deixa um peso na consciência dessa pessoa. Essa pessoa não consegue dormir direito. Ela não consegue andar direito, ela não consegue comer direito, ela não consegue trabalhar direito, ela nunca vai ficar tranquila. Então é necessário nós sermos justos e analisarmos essa situação do ponto de vista histórico.
e do ponto de vista da justiça. O que é justo? Quem de fato tem razão? Porque amanhã eu posso estar nessa situação e as pessoas analisarem a minha situação da mesma forma como eu analisei a outras. E eu não ver apoio. E aí eu vou gritar por justiça e a justiça não será dada. Por quê? Porque eu corrompi a justiça. Eu fui um dos corruptores da verdade. É muito importante nós... Então essa questão de que é um conflito islâmico, aí é milenar. E as pérolas, né, de alguns jornalistas, de alguns que se auto-intitulam, né, experts no assunto, é uma questão milenar. Por que eles não se resolvem de uma vez? É um pensamento muito simplista e, para não dizer hipócrita, é uma questão um pouco falsa. Quando eu falo que é uma questão milenar, eu já mostrei que eu não conheço nada de história. A outra questão, quando eu falo que é uma questão religiosa, se fosse religiosa me justificaria eu agredir os judeus onde quer que eles estivessem. Não, é uma questão territorial e política. É um movimento político dentro de uma nação que tomou uma terra de outro. E o dono dessa terra está querendo a terra de volta. Pronto. Esse é o resumo. Mas para chegar nesse resumo nós precisamos... E aí eu convido todos a lerem a história. Não acreditarem nas minhas palavras. Talvez eu seja somente a chave para despertar essa curiosidade. Vamos ver se o Sheik tem razão mesmo ou não. Vamos ver se ele interpretou direito a história. Vamos voltar para a história. Mas a história verdadeira, não aquela escrita pelo vencedor. Não, nós temos que ver os dois lados. Nós temos que ver fatos. Não basta ser a terra me foi prometida e pronto, não. A partir do momento que a terra é prometida para os justos e esse justo deixou de ser justo, deixou de ter direito à terra prometida. A terra prometida aos justos. A partir do momento que eu deixei de ser justo, deixei de ter direito à terra prometida. O que nós temos na Palestina hoje, nos palestinos, independente se é muçulmano, se é judeu, se é cristão, isso se chama resistência. E o que os sionistas estão fazendo é uma forma pós-moderna de colonização. Esse tipo de colonização nunca foi visto antes na história. Dessa forma não. Já houve várias formas, né? Assistimos na história, vimos, estudamos várias formas de colonização. Porém, dessa forma é a primeira. Com uma Liga das Nações dando apoio e sem ter direito a interferir na soberania dos outros e falar o que o outro país tem que ser e assim. Uma sequência de injustiças cometidas por países, quer dizer, por soberanias, não são grupo de pessoas, são potências fazendo isso. Quando eu determino e pratico uma injustiça, eu já estou decretando que será feita uma injustiça contra mim. Mais cedo ou mais tarde. E pela história, quando a gente estuda a história, é muito importante, essa questão de história é muito importante. A gente aprende uma coisa: quem luta pela justiça, pelo seu direito, ele sempre dorme tranquilo. Ele sempre luta e dá a vida tranquilamente. Ele não se importa com o que os outros falam dele, como os outros o rotulam.
ele vai continuar porque ele acredita, porque ele tem esse direito. Quem fica com medo é o outro lado, que não consegue dar a vida, luta para viver, enquanto o dono do direito, ele luta para morrer. Porque ele prefere morrer lutando, resistindo na justiça, do que viver covarde, subjugado, escravo. Isso é muito importante, porque não é somente uma questão de terra que está envolvida, uma questão de soberania, uma questão de honra, uma questão de dignidade, é uma questão de liberdade, liberdade de mente, não é só liberdade física. Por isso que você vê os presos palestinos nas prisões sorrindo. Estão presos, mas eles são livres. O corpo deles está preso, a mente deles está livre, a alma deles está livre. Porque eles sabem que eles têm uma causa justa. Porém o outro tem medo. Tem medo porque ele luta para viver. Esse é o primeiro a morrer. Porque mesmo ele andando, ele está morto. Ele não tem qualidade de vida, ele está morto, ele é um zumbi. Porque ele não tem direito, ele é injusto. Essas são algumas questões só que é importante nós citarmos a história. A injustiça sempre perde e a justiça sempre prevalece. Pode demorar um pouco. Demora porque, dependendo da maioria, se a maioria é injusta ou a maioria é justa. Se a maioria é justa, a injustiça demora pouco. Mas quando a gente vê que a injustiça demora muito tempo, ela sobrevive muito tempo, é porque a maior parte das pessoas é injusta. E aí existe uma renovação. E aí, nessa renovação, volta o direito a quem tem direito. Deus abençoe a todos. Luz, paz, conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã.